Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre xadrez. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem o xadrez, mas saber jogar, né? Aí já é outra história. O xadrez, ele é um jogo de tabuleiro, tá? É um jogo de tabuleiro e eu vou mostrar aqui um pouquinho como que se joga, para que vocês possam, de repente, já ter uma ideia. E para aqueles que já conhecem o xadrez, já sabem como que joga, tem uma certa noção, né? Melhorar um pouquinho mais, tá? O xadrez ele é um jogo muito legal, muito importante, que ajuda no raciocínio lógico, tá? Ajuda na estratégia, ajuda na concentração e ajuda a ter um pouco mais de paciência para a realização das atividades, além de aceitar desafios novos, certo? O xadrez, a princípio, ele tem aquele conceito de será que eu consigo? Será que é muito difícil? Será que dá para me aprender? Né? Eu poderia até dizer que, não, o xadrez para mim não dá, é muito difícil, eu não consigo, ixi, não tem jeito, tá? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, todo mundo consegue aprender xadrez e é bem fácil. Vamos lá? Antes de mostrar um pouquinho sobre como que mexe as peças e para a gente conhecer as peças, eu quero apresentar aqui para vocês esses dois xadrez aqui do canto. Esse é um xadrez que eu trouxe para vocês conhecerem, o xadrez da Bahia, tá? E esse outro xadrez aqui do canto é um mini xadrez. O xadrez da Bahia é todas as peças que existem no xadrez concentradas na cultura de lá, certo? E esse xadrez aqui é um xadrez de ferro maciço, tá? É um mini xadrez, usado principalmente para quando você está em uma viagem, por exemplo, uma viagem de ônibus ou uma viagem de avião, né? E quer jogar, ou quer treinar, ou quer praticar, encaixamos ele aqui, ó, nos buraquinhos presentes do tabuleiro. Basta colocar o tabuleiro na mão ou em alguma mesa que tiver lá no local e começar a jogar. Fez o primeiro movimento, fez o segundo movimento, encaixou, né, com cuidado, e aí as peças não caem, tá? Fica bem tranquilo, dá para jogar muito bem. Vocês já devem ter visto, para aqueles que já viram, para aqueles que não conhecem também, existe um mini xadrez só que de imã. Ao invés desses buraquinhos, tem um imã embaixo e a peça não cai do mesmo jeito. Mas é mais utilizado para essas finalidades de viagens, tá? E esse xadrez aqui do meio é um xadrez de mármore. Particularmente, se eu for dizer entre os três qual que eu prefiro, é difícil. Eu gosto muito dos três. Mas vamos pegar esse xadrez maior aqui para que vocês consigam visualizar melhor também. É um xadrez de mármore e nós vamos aprender um pouquinho o nome das peças e como que elas se movimentam em rápidas palavras, tá? Primeiro, nós temos que pensar assim, quais são os nomes das peças? Aqui nós temos as torres, tá? Como vocês viram, só aqui nós temos 3 xadrez. Eu mesmo tenho uma coleção de xadrez, cerca de 15, dos mais variados, alguns até mesmo de outros países, né? Esse xadrez de outros países eu acabei ganhando e gosto bastante, faz parte da minha coleção, mas por que eu estou dizendo isso? Porque são xadrez diferentes, são xadrez de estéticas diferentes, como vocês podem ver, ó, tá? Esses de outros países é bem diferente desses aqui. É um xadrez de exército, né? É como se fossem pessoas mesmo configuradas nas peças, tá? Mas o que muda? Nada. O xadrez pode ser diferente como for, as regras continuam as mesmas e os nomes continuam as mesmas, tá? É muito comum ter esse tipo de dúvida. Aqui nós temos as torres. As torres, elas se posicionam no canto dos tabuleiros, ó, nos cantos. Aqui tem uma torre e a torre do xadrez do Nordeste, essa aqui, ó, uma casinha, tá? Por que as torres têm que ficar no canto? O que eu vou falar para vocês nunca mais vão esquecer como que arruma as peças. Imagina como se a torre fosse uma casa, tá? A sua casa. A torre representa um castelo, o castelo do rei, né? E elas têm que ficar no canto porque as torres e os castelos protegem. É como se fossem as paredes posicionando e dentro ficam as demais peças.
Eu costumo dizer assim, imagina se as torres ficassem no meio do tabuleiro. As outras peças teriam que ficar do outro lado. É como se elas ficassem do lado de fora do castelo. É como se você ficasse do lado de fora da sua casa. Fizesse todas as suas atividades fora de casa, dormisse fora, literalmente fora da sua casa. Então, assim, não dá, né? Então, por isso que as torres ficam no canto, tá? Os cavalos, eles representam como se fossem os carros, os nossos carros, tá? Os carros vêm e estaciona, encosta próximo à torre. O cavalo para próximo à torre. Do lado dos cavalos, nós temos os bispos. Os bispos são como se fossem professores, conselheiros, tá? Conselheiros do rei e conselheiros da rainha. E por fim, né, temos a rainha e o rei. A rainha sempre fica na casa ao qual a sua cor representa. Se a rainha é preta, ela fica na casa preta. Se a rainha é branca, ela fica na casa branca. E o rei fica na casa seguinte, a cor oposta à sua. Na frente nós temos os peões, tá? Reparem que os peões são 8 peças, é bastante, ó. Aqui temos o peão do Nordeste, pequenos soldadinhos, né? E eles ficam na frente. Os peões ficam na frente para proteger as peças de trás. Todo mundo aqui já deve ter visto aqueles filmes, né, de exército, de castelos e tudo mais. E quando você assiste um filme de castelo, sempre tem vários guardas localizados no castelo inteiro. Em cada canto do castelo tem um guarda. Eu até brinco que naqueles castelos que tem um rio assim embaixo, um oceano, tem aqueles guardas lá de plantão embaixo do lago, lá com a sua máscara e tudo mais, pronto para proteger o seu castelo. Então é assim que funciona o papel de um peão. Ele está sempre alerta, pronto para proteger. Certo? Muito bem. Agora, com relação a essas peças, já que nós já sabemos os nomes e como que elas se posicionam, vamos agora para os seus movimentos bem rápido, tá? A torre. Toda torre tem um risquinho bem aqui em cima, ó. Não sei se dá para ver direito na câmera. Ela tem um risquinho em cima. Ela tem um risquinho aqui, em cima, embaixo, do lado do outro. Como se fosse um mais, tá? Esse é o movimento da torre. Para cima, para baixo, para o lado e para o outro, tá? Então a própria peça já fala o seu movimento. O cavalo. Se eu colocar o cavalo bem assim, ó, repara que parece um L. Tem outros tipos de cavalo que fica bem nítido o L, tá? Mas nesse aqui dá para ver também. É um L de 4 casas. É esse o movimento do cavalo. O bispo anda na diagonal quantas casas tiver liberado. Olha só, o bispo bem em cima, tá? Todo bispo mais comum, né? Por que eu falo mais comum? Um bispo padrão, daqueles que costumamos jogar tanto em torneios, escolas, em qualquer outro lugar. Ele tem um risco aqui, ó, no meio. Esse risco no meio, ele está na diagonal e é o movimento que representa o bispo. A rainha, assim como a torre, tem um risco aqui na ponta, o risco no mesmo formato do mais, só que tem um risco na diagonal também. Esse risco da diagonal é o movimento a mais dela, então ela faz o movimento da torre e do bispo juntos, só não vai poder fazer o movimento do cavalo. E o rei anda para todos os lados, só que somente uma casa. Nossa, mas o rei é a peça principal ao qual, se for cercado, o jogo acaba. E por que anda tão pouco? Justamente por ser a peça principal, ele tem que ser mais protegido. Imagina se o rei pudesse fazer inúmeros movimentos mais fortes, andar pelo tabuleiro inteiro. A chance dele ser capturado é muito grande, tá? Agora, para a gente finalizar, eu quero contar para vocês rapidamente a história do xadrez. O xadrez ele é um jogo muito antigo, é um dos mais antigos que existe.
é tão antigo que não existe uma história 100%, né? Aquela história assim que eu tenho certeza que foi essa que aconteceu, para falar sobre o xadrez. O xadrez ele tem cerca de 5.000 anos aproximadamente. Não se sabe ao certo, até hoje, a origem real dele. Tem a história que é mais aceita. Ele foi criado num país onde é chamado Índia nos dias de hoje. Há 5.000 anos atrás, aproximadamente, existia um rei que estava muito deprimido porque o seu reinado, né, foi para uma guerra e nessa guerra ele teve uma perda familiar muito significativa. E aí ele começou a ficar triste, ele não queria mais fazer nada e ficava só lá na sua cadeira triste. Sendo assim, as pessoas próximas a ele resolveram fazer alguma coisa. Perceberam que tinham que fazer alguma coisa ou então o reinado iria por água abaixo. Foi aí que eles fizeram uma espécie de concurso. É isso mesmo. Eles convocaram as pessoas que quisessem, né, ir lá e fazer algum tipo de gracinha, algum tipo de movimento para fazer com que o rei risse. Várias pessoas fizeram todos os tipos de gracinhas, cambalhotas, malabarismo, o que você pensar, fizeram. Mas nenhuma dessas obteve sucesso. Até que um jovem professor de matemática chegou lá, chamado Lahur Sessa. Esse jovem professor de matemática foi e mostrou o tabuleiro para o rei. Né? E o rei, daquela tristeza, começou a olhar e percebeu que tinha alguma coisa familiar nisso. Ele viu que com o xadrez era praticamente o que ele fazia como rei e se identificou. E percebeu também que através do tabuleiro de xadrez não teria poderia amenizar um pouco mais as guerras que tinham naquele período, tá? Então o xadrez era como se tivesse um novo sentido na vida do rei para que pudesse trazer paz para ele e amenizar a dor que ele estava sentindo pela perca familiar. Muito bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse jogo bem legal que é o xadrez. Até mais. Tchau, tchau.